Eu acabei de chegar da minha primeira aula de natação aqui na Coreia do Sul e eu vou contar um pouquinho, né, um relato aí pra vocês de como é que foi a minha experiência. Primeira vez aí indo numa aula que só, enfim, só tinha coreano e eu, né, de estrangeiro. Bom, mês passado eu decidi me inscrever na aula de natação aqui pra poder me integrar mais na cultura e, enfim, falar mais com coreanos e treinar meu próprio coreano que eu já, né, enfim, venho estudando há uns anos aí e eu queria botar isso em prática, né, fazendo coisas que os coreanos fazem no dia a dia. Então eu procurei um centro de natação aqui perto. Existem vários aqui na Coreia do Sul. Como é que funciona? São vários centros do governo de esportes e você pode se inscrever lá por meio de sorteio, né? No caso, eu fui sorteado para conseguir. Então, assim, por turma são 60 vagas, então você se inscreve lá. Tem todos os níveis, desde o básico até o avançado, e você se inscreve, e aí eles te dão um número lá, enfim, no site deles, sorteia. No meu caso, tinham 62 pessoas aplicando, e eu era uma das 62, né? E 60 vagas, então tinha duas pessoas que iam ficar de fora. No caso, eu fui sorteado e consegui ficar dentro. Mas assim, a probabilidade era bem alta, né, nesse caso. Que eu falei, tinha duas pessoas só a mais do que o limite da turma, né? Mas enfim, resumindo, seria como se fosse o SESC, né, aí no Brasil, algo tipo um centro grande do governo, mas as aulas não são de graça, você tem que pagar. Eu paguei ali para fazer um mês de aula, terça e quinta, de 10 a 10h50, ou seja, uma horinha de aula ali. Eu tô pagando mais ou menos uns R$ 160 ou 40 mil wons, 45 mil wons. Vou colocar, né, o valor aqui do lado para vocês verem. Na hora da inscrição acabou dando um problema, porque como meu nome é de estrangeiro, o site deles não estava preparado, eu acho, aí começou a dar uns erros lá. Mas eu fui lá presencialmente, as secretárias foram super solistas, me ajudaram muito, e muito mesmo. Aí eu paguei lá na hora e tudo, porque também estava dando problema no pagamento, enfim. Essa conta de estrangeiro já viu, né? Tudo dá problema, mas aí beleza. Então eu acabei de chegar de viagem, né, de Hong Kong e Macau, e eu não consegui na primeira aula, que a primeira aula foi terça-feira, e hoje é quinta. Então eu cheguei lá, né, mais ou menos 10 horas da manhã, em ponto, né, que é a hora da aula. E pra minha surpresa, né, 9h58 eu acho que eu cheguei lá, a aula já tava começando lá na piscina. O pessoal já tava lá alongando e eu falei, tá, poxa, eu tô atrasado, né? É bem Coreia isso daí. Eu não tinha touca, então eu tive que comprar uma rapidão. Tinha uma loja ali self-service, né, ou seja, sem nenhum cara atendendo. Só fui lá, peguei a touca, paguei. Uma touca ali de 3.500 wons, que dá uns R$ 14, 12, R$ 13, enfim, vai botar na tela também. Beleza, eu comprei a touca, perguntei pra mulher o que eu tenho que fazer, né, e tudo. Aí ela falou, não, você tem que pegar esse cartão de membro que você tem no site, ticar aqui, né, que é tipo um código de barras pra dar check-in, digamos assim, que eu fui na aula, né. Eu falei, pô, beleza, como é que eu faço isso? Aí ela me explicou lá rapidão, colocou um ícone na tela do meu celular, né, um atalho, e aí, bom, tiquei e entrei, né. Outra coisa interessante, né, aqui já tinha visto isso aqui na Coreia antes, em parques aquáticos, assim, ou então piscina, e você sempre separa primeiro homem e mulher, né, cada um vai pro seu canto, e aí você entra no banheiro, no trocador, né, masculino barra feminino, e aí desse trocador você conecta com o banheiro para tomar banho, que é bem comum, e aí desse banheiro de tomar banho você sai, né, lá para fora para a piscina. Você não é obrigado a tomar banho antes de entrar na piscina, mas os coreanos sempre tomam banho depois que vai pra piscina. Já falo mais sobre isso daí. Bom, aí enfim, né? Cheguei lá, o velhinho que cuida ali da parte do banheiro ficou tipo, uau, estrangeiro, né? Você quer ajuda? O que você precisa? Eu falei, não, só preciso colocar minhas coisas no armário. Ele, ok, aqui e tal, beleza. Aí ele botou as coisas, né? Me ajudou a colocar ali, como é que funcionava, me explicou mais ou menos. Não entendi muito bem, mas isso aí faz parte. E aí, beleza, desci lá, né? Eu de sunga, sunga lá Brasil, né? E toquinha e tal, e óculos. Quando eu cheguei lá, a aula já tinha começado, né? Tipo, sei lá, 2 minutos, era acho que 10h02 quando eu cheguei lá embaixo, e já tinha começado a aula. Então eu fui lá, né? Eu vi que tinha, enfim, os professores, eu acho, né? Do lado de fora, vestido diferente. Aí eu falei, ô, professora, né? Tipo, 선생님, 혹시 처음에, 처음에 수업인데요, 어떻게 해야 돼요? Tipo, eu falei, primeira aula, né? O que que eu tenho que fazer? Por favor, me ajuda. Aí ela falou, uau, ué. Primeira aula, caraca, 외국인이야? Tipo, você é estrangeiro? Da onde você veio e tal? Eu falei, não, professor, eu sei, eu vim do Brasil e tal, eu preciso fazer a aula. Ela, então, quanto tempo você nada, né? Ela fez essa pergunta. Daí eu falei, 10년 동안 수영했어요. Aí, né, eu falei que durante 10 anos eu fiz natação. Aí ela, uau, 10년이요? É isso, 10 anos. Eu fazendo mímica e ela fazendo de volta, muito engraçado. Mas enfim, aí ela falou, ok, então eu vou te colocar, tipo, aqui com esse professor, e aí você usa o pinka. O que que é pinka, né? Depois eu fui descobrir que pinka, né, no meio da aula, pinka era pé de pato. Um negócio de, bom, enfim, pé de pato, galera. Quem não sabe, tá aí a foto. E aí, beleza, né? Aí eu falei, pô, mas eu não tenho pé de pato e tal. Eu falei pra ela, pinka, ó, só eu. Aí ela falou assim, não, relaxa, a gente tem aqui. Aí ela foi lá, falou com o professor pegou um pra mim, aí eu, né, fui tentar colocar, era muito pequeno, aí ele falou, não, eu tenho um maior. Aí eu, beleza, aí ele foi lá, pegou o maior. Bom, entrei na água, né, no meio dos coreanos, como é que funciona aqui? Que nem eu falei, são 60 pessoas, então, por raia,
tem 10 morenos, então tem 10 pessoas por raia. Isso é meio bizarro, né? Porque quando eu fazia natação, era uma pessoa, no máximo duas por raia, né? E aí nadava em paralelo, assim, quando eram duas pessoas. E quando era sozinho, obviamente, a raia era só sua, então você fazia o que você quiser, né? E aí, como é que funciona? São 10 por raia, então são divididos por níveis. Então lá na esquerda era, tipo, um nível muito básico, a galera que não sabia nadar. Aí a segunda raia era uma galera do nível, tipo assim, básico, intermediário, digamos assim. Tipo, a galera que sabia nadar, mas não muito bem. Onde eu tava ali, onde eu entendi que eles me colocaram foi, tipo, intermediário. Que é, tipo, uma galera que já nada bem, mas ainda tá pegando o jeito de algumas coisas e tal. Eu falei, ah, ok, né? Tipo, pra primeira aula não me importo com isso. Teoricamente, no Brasil, eu deveria estar no avançado, porque, enfim, como eu falei, fiz natação por um tempão, então a técnica eu tenho, só que eu não tinha o preparo físico, né? Então eu também não podia mentir lá, falando, não, me bota lá no avançado, porque a galera do avançado tava botando pra torar lá, e eu tava tipo, não, eu acho que é melhor deixar eles fazer o deles aí e me colocar no intermediário mesmo, tá tranquilo. O mais importante pra mim era treinar a língua, né? Porque primeiro que eu não sei o nome de nada, então se me botasse no avançado lá, é capaz de ficar falando. Eu ia, obviamente, copiar o que os outros estão fazendo, mas assim, muito difícil, né? Ainda mais com os comandos mais complicados, mais complexos. Mas enfim, me botaram no intermediário. E aí entrei lá, tinha outras 10 pessoas na minha raia. Super gente boa, galera. Tipo, alguns ficaram. Todo mundo, quando eu entrei na piscina, obviamente, olhou pra mim, né? Tipo, não só da minha raia, mas da piscina inteira tava tudo. Oxi, oxi, aquele maluco ali, oxi, aquele doidão lá, né? Tipo isso, né? Mas enfim, entrei lá na piscina com bastante coragem, né? Sem vergonha nenhuma. E o professor falou, né? Tipo, quanto tempo você tá aqui? Eu falei 2 anos, enfim, aquele papo básico, né? Tipo, normal. Perguntou de onde que eu era, daí eu falei, Brasil. Ele, então você joga bem futebol? Eu falei, não, eu não jogo, mas eu sei. Mas assim, geralmente a pessoa normal do Brasil sabe jogar um futebolzinho mais ou menos ali. Aí ele, que legal, pô, isso é muito da hora. Eu fiquei, pô, legal, né? É muito bom ter essa conversa em coreano, especificamente, porque eu tenho que treinar coreano, né? Tem que sair dessa bolha que eu só falo português e inglês, né? Porque daqui a 2 anos eu tenho que começar a me integrar mais na sociedade. Mas enfim, aí fui lá, fiz os exercícios. Dicas de passagem, como eu tava há muito tempo sem fazer exercício físico intenso, né? Que natação, aeróbico no caso, né? Enfim, eu tava morrendo. Então, chegou umas horas ali que a minha sorte é que assim, como eram 10 pessoas na raia, a gente fazia uma volta e aí tinha que esperar todo mundo chegar pra poder depois sair de novo, né? Então, tipo assim, dá um tempo pra respirar. Só que teve uma hora lá que ele falou, não, faz as 6 chegadas, né? As 6 idas e voltas, sem você parar, né? Tipo, faz crawl, ida e volta, crawl, ida e volta, crawl, ida e volta. Aí eu falei, pô, beleza. E crawl, inclusive, é como é que é? Chayu Suyong, que é nado livre, né? Nado livre, igual, acho que é igual no inglês, não lembro a palavra exata, mas eu acho que é alguma coisa a ver com isso. Enfim, no português é crawl, né? Aí, basicamente, ida e volta 6 vezes. Eu não consegui acompanhar, eu acho que na terceira ou quarta volta eu simplesmente comecei a desfalecer. E aí, tipo, o professor viu que eu tava morrendo, né? Na quarta vez que eu cheguei, que o meu braço tava só assim, né? Tipo, caindo na água, tava nem nadando mais. Aí ele falou, não, se você quiser, você pode descansar, né? Shui do alguma coisa assim. Tipo, você pode descansar. Aí eu falei, tá, obrigado, professor. Aí eu falei pra ele, não, tipo, ia na arena, né? Tipo, no passado eu conseguia fazer isso daqui. Mas hoje em dia, tipo, tá muito difícil, porque eu não faço exercício físico. Aí ele falou, não, eu entendo, tá de boa, pode ficar tranquilo aí. Primeira aula e tal, eu falei, pô, beleza, é nóis. Professor super legal, super da resenha, né? Queria poder falar mais, né? Mas, enfim, minha limitação da língua me trava muito. É por isso que eu, inclusive, tô tentando me integrar mais na sociedade desse jeito. Aí, no mais, as outras pessoas, eu percebi que eles não falam muito entre si, eu achei isso curioso, né? Porque geralmente no Brasil, quando eu fazia aula de natação, todo mundo virava amigo, né? Era quase uma comunidade, né? Mas ali, tipo assim, a não ser as pessoas que estão próximas de você, tipo, literalmente próximas, tipo assim, a pessoa que tava na minha frente, que ia logo depois de mim, ia antes de mim, de resto, não falavam muito, né? Tentaram falar comigo, né, um pouquinho, eu conversei de volta, mas de novo, né, meu coreano não deixa eu falar muitas coisas profundas, só tipo assim, tá muito quente lá fora, o clima daqui parece o clima do Brasil, porque agora tá muito quente, né, tá 30 e poucos graus lá fora, e aí, bom, é bem básico assim. Bom, terminou a aula, eu tava passando mal, né, literalmente, nem eu esperava passar tão mal, porque tipo assim, eu pensei, pô, na época eu fazia, enfim, mais de 50 chegadas, mas eu tava preparado também, né, galera? Também, eu tô querendo comparar, tipo assim, o auge de quando eu nadava toda 3 vezes por semana, né? Agora que eu não nado, não faço nada. E aí eu fui lá nadar, né? Fico aqui o dia inteiro sentado, trabalhando. Bom, aí a aula acabou, né? E aí, tipo assim, na hora que a aula acaba, é uma coisa muito interessante da cultura coreana também, né? Bom, o professor chamou todo mundo em círculo, que eu achei curioso, né? Ele falou, não, vem cá, vem cá. Aí todo mundo deu as mãos, tipo, literalmente deu as mãos assim, né? Embaixo d'água. Aí eu fiquei, o que que tá rolando, né? Não tava entendendo nada. E aí o professor falou assim, hoje chegou um aluno novo, né? Ele apontou pra mim, não precisava nem apontar, né? Chegou um aluno novo e tal. Ele tá tentando treinar muito o coreano, então falem com ele, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu não entendi muito bem o que ele disse, mas acho que foi isso. E, bom, ajudem ele aí, se ele precisar de ajuda, perguntar alguma coisa, né? Falem com ele.
E é isso. Bom, hoje todo mundo foi muito bem, isso eu entendi. Hoje todo mundo foi muito bem. Então até semana que vem e vamos lá, né? E aí, fighting, né? Que eles falam, fighting. E aí, tipo, todo mundo fez tipo assim, na água mesmo, né? Segurando as mãos, todo mundo fighting. E aí começaram a bater palma assim, em círculo, tipo, como é que fala isso? Como se fosse glorificando, né? Glorificando que todo mundo conseguiu terminar a aula, né? Tipo, achei muito engraçado, muito curioso, porque no Brasil a gente não tem isso, né? Tipo, no máximo a gente trocava ideia no final e era isso aí, mas a gente não tinha essa cultura de glorificar, né? O esforço, né? Então, tipo, isso é uma coisa que é muito da Ásia, no geral, né? E na Coreia mais ainda, que é esse negócio de você ter, enfim, glorificar e tal. Igual quando eles falam manse, né? É tipo, glória ao país, esse tipo de coisa. Mas enfim. Aí saí dali, né? Fui pro banheiro. Outra coisa que me choca no banheiro até hoje, né? Eu acho que eu nunca vou deixar de me acostumar com isso. É a galera totalmente pelada, né? Tomando banho, enfim, um do lado do outro, igual banheirão de cadeia. E depois, né, enfim, no próprio negócio de trocar de roupa, a galera anda pelada, assim, no banheiro masculino, né, entre os homens, eles andam pelados sem nenhuma vergonha, o que pra mim até hoje é um choque, né, tipo assim, na academia, por exemplo, quando eu fiz malhar, ver tudo, a galera ia tomar banho, eles ficavam pelados ali no trocador mesmo e ia pelado pra lá e, tipo, voltava pelado e ficava lá pelado secando o cabelo. E eu ficava, mano, que loucura isso aqui, né? Mas enfim, né, cada cultura com seu negócio, acho que o Japão tem um pouco disso também, naquelas saunas públicas e tudo mais, né, mas, bom... bom, chegando no banheiro, eu tava passando mal, né? Tipo, vontade de vomitar, porque fazia muito tempo que eu não malhava. Só sentei no banquinho, fiquei lá, fechei o olho, fiquei um tempinho, né? Tipo, pra tentar, né, fazer a pressão voltar, que a pressão tinha caído muito. E aí, bom, voltou. Aí eu falei, ok, agora eu posso ir embora. Daí eu peguei minhas coisas, não tomei banho lá, porque eu vou tomar banho agora, inclusive, tô com o cabelo molhado aqui ainda. Mas enfim, vou tomar banho aqui. Não porque eu não me importo de tomar banho lá, é só porque eu tenho coisa pra fazer agora, então eu preciso correr, inclusive. Tô gravando esse vídeo aqui só pra falar fresco aqui da minha memória. E foi isso, né? Minha experiência no geral. Aí tinha um velhinho, falei com ele lá, falei, entreguei a chave pra ele, né, do armário, ele super gente boa. E minha experiência no geral foi super tranquila. Tipo, a galera da Coreia é muito gentil. Tipo assim, tem hora que é gentil até que dói, né? Não sei se vocês têm essa. Quando a galera é muito educada, você fala assim, não, meu Deus, calma, não precisa ser tão educado, relaxa. Mas, bom, essa foi a minha experiência nadando aqui. Foi muito legal. Tô ansioso para a próxima aula, só semana que vem, terça-feira, mas vai ser muito legal, vai ser bom para fazer exercício físico, para falar com as pessoas e usar meu coreano, né? Além da aula de coreano que eu tô fazendo também. Então, espero um dia poder ser fluente o suficiente para trocar ideia. Porque a primeira coisa que eu mais gosto de fazer quando eu conheço alguém assim novo é conversar. E até meus amigos antigos sabem disso. Gosto muito de conversar. Mas é isso, galera. O que vocês acharam desse relato? Interessante, né? Bom, eu não sei se alguém já deve ter feito isso, provavelmente já, né? Quem mora aqui há mais tempo com certeza já se inscreveu nesses cursos do governo. Mas eu não vi ninguém falando disso em português, então fica aí o relato. Tamo junto, galera. É nóis. Se inscrevam aí no canal se vocês gostaram desse tipo de coisa. Eu vou com certeza continuar contando mais sobre a minha vida aqui. Eu não pude filmar dentro da piscina, né? Então ao longo do vídeo eu vou colocar algumas fotos aí pra vocês verem, né? Provavelmente vocês já viram já, inclusive, sobre a piscina e tal, como é que é lá. Tamo junto. Clica aqui pra poder estar assistindo o próximo vídeo. Se inscreva no canal e é nóis. Valeu.